A nossa aula de hoje, ela fala um pouquinho sobre corpos ordenados, tá? E essa história de corpo ordenado, ela vai fazer um pouco sentido sobre certas coisas que a gente faz hoje de forma bem natural no nosso dia a dia, na resolução dos exercícios, mas isso tem um certo formalismo por trás. Então, introduziremos de maneira formal, né? Mas evitando certos detalhes técnicos, o corpo dos números reais. Aqui, introduziremos formalmente o conjunto dos números reais, sempre comparando-os com o dos racionais, ressaltando suas semelhanças e suas diferenças fundamentais. Então, é lógico que um curso de análise na reta presencial, com mais aulas, com mais tempo, a gente vai construir esses conjuntos até chegar nos reais, né? E isso leva um certo tempo. Eu acho que chega a ser um terço do curso de análise na reta. Como nós não temos tempo, a minha estratégia é essa, tá? Assumir que esses corpos já existem, trabalhar as propriedades e bola para frente. Se alguém falou alguma coisa aí, tá? Eu não consigo Professor, ler. Pode falar. eu só levantei a mão. A gente vai voltar presencial na sua turma? Não, que eu saiba, não. Tá certo, porque já estão coisando para a volta presencial ser esse ano ainda. E aí as turmas que estão ativas estão programadas para voltar. Eu achava que a gente ia voltar. Não. Pelo que a gente andou conversando com o coordenador, provavelmente só em março, tá? A Ah, tá matemática deve certo. voltar agora só com coisas de emergência, né? Laboratórios, alguns estágios, coisas do tipo, né? Mas, em geral, a prioridade é formar os alunos de 2020, que dependem de alguns laboratórios na física, na engenharia, na química, que eles estão bem prejudicados, né? Porque estão desde 2020 sem ter esses laboratórios e aí não conseguem se formar. Então, pelo que a gente conversou, né, pelo que eu ouvi, né, nos bastidores, essas são as prioridades. Como a matemática não tem esses laboratórios bem específicos da física, da química, da engenharia, eu acredito que a prioridade são os estágios, que eu não sei como é que estão, se estão parados, se voltaram, se tem muita gente devendo algum estágio, e coisas bem pontuais, mas disciplinas em geral assim, acredito que termina essa parte e março deve voltar com força. Mas não vejo nem o coordenador da área da matemática cogitando essa possibilidade de voltar todo mundo, tá? Tá certo, então. Eu recebi a informação errada, então desculpa. É, tem muita coisa saindo aí errada, né? Muita informação aí que acho que a gente tem que esperar um pouco, né? Não pode acreditar em tudo, aguardar que vai vir uma enxurrada de informação. Então, eu recebi um monte de ligação de gente perguntando se o ensino médio já voltou, volta amanhã, não sei quando. Eu falei, cara, paciência, bicho, não é assim não, cara. As informações saem da mídia aí, tudo na doideira, cara. E até nos grupos, né? A conversa numa reunião foi de um jeito, já levou para um lugar diferente, já distorceu no outro grupo, que chegou no outro diferente, e aí amanhã já tem aula. Bom, eu, pelo menos até agora, né, nas últimas reuniões que a gente teve, a gente está bem pé no chão com relação a isso, e acredito que a proposta da coordenação mesmo é que a gente volte presencial só em março. Então, pelo menos é o que eu estou sabendo. De repente, a gente pode ter uma nova reunião na próxima semana e pode surgir essa possibilidade, né, de ter aula pelo menos com os últimos anos, não sei. Então, aparentemente, a gente não tem essa informação, tá? Tá certo, professor. Ok, então começaremos com algumas considerações sobre certas propriedades que os conjuntos dos racionais e dos reais têm em comum. Então, a primeira definição importante que nós vamos abordar é a definição de corpo. Então, o que é um corpo? Ele é um conjunto não vazio F, na qual o que é que acontece? Duas operações bem clássicas, né? Bem básicas que a gente conhece, são definidas nesse conjunto. Uma é a operação com esse símbolozinho de mais. E essa operação, né, ela pega um par XY pertencente a F cartesiano F e ela associa um elemento chamado x mais y pertencente a F. A outra é esse pontinho que vai de F cartesiano F em F, novamente para cada par XY pertencente a F cartesiano F, ela associa um elemento x.y pertencente a F, chamadas
respectivamente, adição e multiplicação. Bom, então observem que eu pego dois elementos nesse conjunto não vazio, faço uma operação de soma, de adição, e essa operação cai dentro do corpo, cai dentro do conjunto. Pego agora esses dois elementos, faço uma operação chamada multiplicação, e essa operação cai dentro do conjunto. Então, propriedades com relação à adição. Então, os axiomas de adição. O primeiro, essa operação chamada adição, ela é comutativa. X mais y, ela é igual a y mais x. Então, por isso que a gente está acostumado a dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente nem se preocupa com isso, né? Trabalha com o aluno de forma que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2 e não tem problema, ninguém vai errar por isso, né? Tanto faz, dá certo. Mas dá certo porque a gente trabalha no conjunto dos reais e o conjunto dos reais satisfaz essas propriedades que eu vou mostrar para vocês aqui. Então é por isso que a gente trabalha, né, no comércio, fazendo coisas com matemática sem se preocupar com muitos detalhes, né? São detalhes que quem se preocupa são pessoas em formação em matemática, né? Por exemplo, vocês serão professores, né? E agora vocês estão olhando assim, poxa, quer dizer que existem conjuntos ao qual a soma não é comutativa? Existem. E aí precisa se tomar cuidado em matemática, né? Lógico que no dia a dia, para coisas mais simples, estamos no corpo dos reais, e no corpo dos reais a gente pode fazer quase tudo, né? Então, por isso que a gente faz essas coisas e sem medo de errar, de ser feliz, né? Mas agora a gente está vendo que existe todo um formalismo por trás e esse formalismo precisa ser respeitado, tá? Então, uma outra propriedade é a associatividade. A adição ela é associativa. Se eu observar, eu faço uma adição entre três elementos, x. Esse x eu quero somar ele com um y mais um z, e eu posso fazer isso de duas formas, pelo menos, né? Posso somar o y mais o z e depois somar com o x, ou primeiro eu posso somar o x com o y e depois somar com o z. Então, isso é o que nós chamamos de associatividade. Bom, uma outra coisa interessante é que existe um elemento ao qual recebeu essa simbologia de zero, né, pertencente ao corpo, conhecido como elemento neutro da adição, tal que qualquer elemento do conjunto somado com esse elemento neutro dá o próprio elemento, para qualquer que seja o x. E isso é o que chamamos de zero, né? Ou o elemento neutro da adição. Existem outros conjuntos que o elemento neutro não necessariamente é o zero, tá? Mas aí é outra história. Depois a gente conversa sobre isso. Mas existem outros elementos neutros que não necessariamente recebem essa fantasia de zero, tá? Essa roupinha de zero. Então, existem outras álgebras que trabalham com essas coisas diferentes do clássico, tá? Então, a quarta propriedade é que a cada x corresponde um único elemento chamado de menos x, e ele é chamado de inverso aditivo. E esse inverso aditivo, ele tem a seguinte propriedade: qualquer elemento somado com seu inverso aditivo, ele é igual ao elemento neutro. Então, ele tem essa propriedade. Qualquer elemento x pertencente a f, se você somar ele com seu inverso aditivo, ele dá o próprio elemento neutro. Então, essas são as quatro propriedades básicas da adição. A multiplicação também tem quatro propriedades. Uma delas é que ela é comutativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, professor. É verdade. Por quê? Estamos nos reais e lá, isso é verdade. A multiplicação ela é associativa. Então, novamente, eu quero multiplicar três números e a ordem ao qual eu multiplico não faz muita diferença, tá? Posso multiplicar o y pelo z e depois multiplicar pelo x, ou eu posso multiplicar o x pelo y e depois multiplicar por z. Então, não faz muita diferença para mim. Bom, outra propriedade é que existe um elemento chamado de elemento 1, ou elemento neutro da multiplicação, ao qual qualquer elemento x multiplicado por esse elemento neutro dá o próprio x. Então, o elemento neutro da adição é o 1, é o 0, e o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então,
Por isso que 2 vezes um dá 2, 3 vezes um dá 3, 2021 vezes um dá 2021. Por quê? Porque estamos trabalhando no corpo dos reais e nos reais não temos problema. Porém, existem outros conjuntos ao qual essa multiplicação ela não é necessariamente comutativa, tá? E para você ter ideia, isso é uma área de doutorado. É uma área chamada álgebra não comutativa. E tem aplicações, tá? Você olha assim, poxa, quer dizer que nesse conjunto a comutatividade não vale, mas eu tenho aplicações no mundo real, tem. Então, existem conjuntos que essas propriedades que a gente está falando aqui não funcionam, tá? Mesmo assim, a gente consegue trabalhar com eles, com esses conjuntos. Bom, uma última propriedade da multiplicação é que para cada x pertencente ao conjunto F, x sendo diferente de zero, existe um único elemento chamado de x elevado a menos 1, também designado por 1 sobre x, tal que x vezes x menos 1 dá o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, observe que isso tudo que a gente está falando aqui, vocês já conhecem, vocês já sabem, estão cansados de saber disso, porém, a coisa está aparecendo para a gente de uma forma bem mais rigorosa, né? Bem formalizada. Então, assim, esse é o trabalho da análise, né? Dizer assim, olha, vocês estão acostumados a sair fazendo essas contas na doidice, porém, tudo isso foi estudado antes. Tem todo um formalismo por trás disso, tá? Então, é isso que a gente... Esse, Diga aí. só desculpa interromper aí. Esse último axioma é bem interessante, né? Quando a gente vai dar aula de matriz inversa. Aí você consegue associar as coisas. Então, quando você... Esse conjunto F, né, como você falou aí bem, a gente pode generalizar ele para conjunto de outras coisas, né? A princípio aqui vamos trabalhar com conjunto de números, mas se você trabalhar com o conjunto das matrizes, né, o M2, por exemplo, que é o conjunto das matrizes 2 por 2, e você está procurando saber quem é a inversa de uma matriz, cuidado que eu não posso escrever isso, né? 1 sobre x, né? A inversa é tratada de uma outra forma, né? É a matriz x ao qual multiplicado por x menos 1 dá o que eu chamo de matriz identidade, né? Então, assim, já percebe a diferença, né? Que no conjunto das Sim. matrizes eu não posso escrever a matriz 1 sobre ela, né? Não faz sentido, né? Mas a notação de x a menos 1 faz todo sentido. Então, por isso que dependendo do conjunto trabalha dessa forma ou trabalha dessa forma, né? Para números, a gente costuma usar essa forma, né? Para conjuntos que a gente não pode brincar com essas coisas, a gente usa uma notação mais formal. Mas é isso que você falou, Jonathan. Tem muitas aplicações na álgebra que os conjuntos que a gente trabalha lá não são os conjuntos reais, racionais, são conjuntos de rotações, conjuntos de translações. E quando você vai olhar quem é o elemento neutro e quem é a identidade desses conjuntos, cara, são coisas que você diz assim, que bizarrice, velho. Pois é, isso tem aplicações fantásticas em robótica, por exemplo, tá? Então, a ideia da disciplina, junto com a álgebra linear, é quebrar esse paradigma de dizer assim, olha, operações só com elementos numéricos. Não. A gente pode fazer operações com funções, somar funções, multiplicar funções. A gente pode fazer operações com integrais, com derivadas, com matrizes. E aí, bicho, são conjuntos de matrizes e nesses conjuntos são corpos. Esses conjuntos satisfazem essas propriedades e aí a gente vai e investiga isso, né? Então, é muito interessante quando você consegue ter essa visão mais ampla e você vai dar aula no ensino médio para um aluno, por exemplo. Então você tem a facilidade de buscar exemplos fantásticos para convencer eles, exemplos para mostrar a eles que a coisa não é tão ingênua assim como a gente mostra a eles, né? Eu, por Mas é exemplo, isso quando aí. vou dar matriz inversa, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, né? Que uma matriz vezes a sua inversa é igual A a matriz identidade. de identidade, né? Que Sim. se a gente for trabalhar com números, né? Um número Uhum. versus vezes o seu inverso é igual a 1, né? Que é Sim. o elemento neutro na multiplicação. Mas E é para coisa você. bem básica assim, né? Sim, sim, mas para você observar, né? Que interessante, né? O conjunto das matrizes, por exemplo, 2 por 2, por exemplo.
São matrizes da forma A, B, C, D. Mas, se você disser assim, professor, o caso mais trivial das matrizes, existem matrizes 1 por 1? Tem. E se você olhar o que é uma matriz de ordem 1 por 1, é um número real. Aí, nesse caso, bem especial, eu posso, nesse caso, dizer que m a menos 1 é 1 sobre m. Nesse caso. Por quê? Porque eu virei agora com um conjunto de números. Então, eu posso fazer isso, né? Bom, se vocês perceberem, essas argumentações fazem todo sentido quando a gente vai para o ensino fundamental, para o ensino médio. Então, assim, vale a pena, né, a gente se dedicar a estudar um pouquinho de análise, né? Por quê? Porque quando vocês forem dar aula, vocês vão usar esses argumentos, essas coisas faladas, essas coisas que a gente costuma falar de corpo, isso é distributivo, ele é comutativo, não é. Mas por quê, professor? Porque isso é um corpo. Aí você vai explicar para o cara que é uma definição um pouco mais elaborada, se ele um dia fizer uma graduação, ele vai ver isso, tal, mas assim, tudo que a gente estuda está bem fundamentado, bem amarrado, faz todo sentido. E eu acho que é por isso, vou dar o meu exemplo, que eu fui estudar matemática. Eu queria saber o porquê, né, dessas coisas. Como é que isso faz sentido, cara? E aí tem que fazer uma graduação, lógico, né? Com o ensino médio não dá para responder essas perguntas. Então eu fui atrás por isso, porque eu queria entender de onde vem esse formalismo todo. Por que a gente no ensino fundamental faz isso brincando e no ensino superior tem uma disciplina que ela agora vai chegar para você e vai dizer assim, ó, prove que os racionais é um corpo. Não, professor, mas eu já uso, não quero saber. Agora eu quero que você prove. Ah, poxa, velho, exatamente isso. Então, a disciplina de análise vem para isso, para dizer assim, ó, tá vendo tudo que você aprendeu lá, que você brincou com a maior ingenuidade? Isso tudo aqui tá bem amarrado, tá bem feito. Tem toda uma regrinha por trás para brincar com isso. Por isso que as crianças brincam com a maior naturalidade, com a maior ingenuidade, tá? A gente não, a gente tá aqui para fazer a coisa de forma séria e vocês, como professores, vão transmitir esses conhecimentos, né? E precisa, em alguns momentos, saber argumentar, saber dizer de onde vem, o que é que você aprendeu, o que é que você viu. Existe uma disciplina que trata isso mais na frente e tal. Então, a ideia da análise é dar esse suporte, tá? Bom, uma propriedade que junta a adição com a multiplicação é a lei distributiva, né? Que é o que vocês conhecem como distributividade, né? Então, ó, eu posso multiplicar um certo número x pela soma de outros dois. E essa operação, como é que faz, professor? Olha, eu posso primeiro somar o y com o z, o resultado eu multiplico, ou eu posso fazer x vezes y mais x vezes z, que é o que chamamos de a multiplicação, ela é distributiva com relação à adição, tá? Bom, doravante, quando tivermos um corpo, a multiplicação de dois elementos será designada simplesmente por xy, tá? O formalismo pede para que a gente sempre faça o nosso produto como x vezes y. Só que isso fica uma coisa tão chata, né? Que sobrecarrega a notação, né? Ó, que a gente, quando tiver bem claro que a gente está trabalhando com o produto clássico que a gente conhece, o produto normal, não necessariamente a gente vai precisar estar escrevendo isso direto, tá? Então a gente pode escrever simplesmente XY. Isso representa para mim o produto, é o que está sendo falado aqui, tá? Bom, já sabemos o que é um corpo. Olha o primeiro exemplo de corpo. Ó. Primeiro exemplo, é um exemplo que a gente trabalha muito no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhar com frações. E a gente vai lá e ensina para a garotada como é que soma duas frações, como é que multiplica duas frações. Mas a gente faz isso na maior naturalidade. A gente aprendeu uma regra que ensina a somar frações e uma que ensina a multiplicar. Se você tem uma formação adequada, você sabe que, dado dois números racionais, foi criada uma operação de soma, foi criada uma de multiplicação, de modo que essas operações sejam comutativa, associativa, distributiva, tem elemento inverso da adição, da multiplicação, e tudo isso tem um formalismo por trás. Essa adição que aparece aqui para a gente não é à toa.
Não é caiu do céu, não. É para que tudo que a gente faça tenha sentido. E para ter sentido, a adição foi definida como sendo desse jeito, ó. É assim que somam duas frações, ó. É assim que multiplicam duas frações. E se você observar, com essas definições de soma e multiplicação, eu consigo mostrar que o conjunto Q dos racionais, ele é um corpo. Ou seja, dado o conjunto Q das frações P sobre Q, tal que P e Q pertencem aos inteiros e Q é diferente de zero, definimos a soma de dois elementos desse conjunto como sendo desse jeito e definimos o produto como sendo desse jeito. Olha, com essas operações, a gente consegue provar que isso é um corpo, tá? Eu não faço isso aqui porque a gente gasta muito tempo. Eu também poderia deixar como exercício para vocês, tá? Mas é um exercício muito braçal, é muito cansativo, tá? Mas se vocês têm tempo, se vocês, tá, sei lá, gostam mesmo de matemática, é um exercício clássico que os professores pedem com muita frequência, tá? Mostre que o conjunto dos racionais com essas definições de soma, de adição e multiplicação é um corpo, tá? É uma coisa muito cansativa e exaustiva. Por quê? Porque você vai ter que mostrar as 9 propriedades. Então, não faço isso porque acredito que não vale a pena, tá? A gente já não tem muito tempo e isso é bem exaustivo, tá? Então, não faço isso para os racionais. Mas isso é um exercício clássico de análise. Se não me engano, na disciplina de álgebra também pede para mostrar que é um corpo, tá? Então, tá aí, tá? O primeiro exemplo que nós temos de corpo é o conjunto dos racionais com essas duas operações definidas, que são as operações que vocês estão acostumados. Bom, o conjunto dos números reais com suas conhecidas operações usuais é também um corpo. Porém, isso é mais delicado de ser estabelecido e o faremos mais adiante. Então, ó, um exercício também de análise na reta, inclusive que os caras adoram colocar em prova, né? Cursos de verão, por exemplo, é pedir para provar que R é um corpo. Só que isso é uma tarefa nada fácil, tá? É uma tarefa muito delicada, difícil pra caramba, tá? Tem várias abordagens, inclusive, para mostrar isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso mais na frente. Agora não. Agora a gente vai assumir que isso é verdade. Então, quando você efetua as divisões expressas em uma fração, uma outra forma de representar os números racionais, chamada representação decimal de números racionais, ela é obtida. Então, a gente costuma, né, escrever uma fração, às vezes para simplificar a álgebra da brincadeira, mas em algum momento é interessante saber o que é essa fração, né? Ah, professor, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Dependendo da área que eu esteja trabalhando, isso pode representar uma medida, pode representar dinheiro, troco de alguma coisa, sei lá. Então, é interessante fazer a divisão. Bom, dessa maneira, o sistema de representação decimal, posicional, nos permite expressar os números naturais usando somente 10 inteiros. 0, 1, 2, até o nosso 9, né? Os quais são chamados de dígitos. Relembremos alguns fatos básicos sobre a representação decimal de números racionais. Então, eu sei que vocês estão acostumados a fazer essas coisas, ensinam essas coisas, inclusive, mas isso tem um formalismo, tá? Tem todo um formalismo por trás. Então, o que é uma decimal? Uma decimal é uma expressão dessa forma, mais ou menos A0, A1, A2, A3 e por aí vai, onde A0 é um número inteiro, por exemplo, não negativo, e A1, A2 e A3, reticências, são dígitos. Então, lógico que aqui na frente já tem o mais ou menos, como já tem o mais ou menos, basta tomar o A0 como sendo um número inteiro, tá? Então, por exemplo, a expressão 3,27, 27, 27 reticências, 9,14444 reticências, 5,76850000 são exemplos de decimais. No último caso, a expressão é representada apenas dessa forma, né? Esses zeros que tem aí após a vírgula, eu posso descartá-los, né? Esses depois daqui da vírgula, eu posso descartá-los, né?
Isso chama-se uma representação decimal finita, né? Bom, em geral, se apenas um número finito de dígitos é não nulo, então a decimal é chamada finita e escrevemos esses caras simplesmente dessa forma. Então, é só um formalismo para falar dessas coisas que a gente conhece muito bem, tá? Bom, esse número 3,272727 é uma dízima periódica simples, representado, né, alguns livros, alguns autores gostam de representar dessa forma, né? 3,27 com essa barrinha em cima, cujo período eles chamam de 27, é um número que se repete infinitas vezes, tá? Bom, no caso do número 9,1444, ele é uma dízima periódica composta, representada por 9,1. Esse 4 já vem acompanhado dessa barrinha para dizer que o período é esse número 4, ele se repete infinitamente, né? Então tem todas essas definições que a gente trabalha no ensino fundamental, trabalha com todo um cuidado, né, para explicar ao aluno, isso com bastante rigor. E aí o cara termina o seu ensino fundamental, ou é para terminar, né, sabendo operar com essas frações, né? E aí saber fazer contas com números fracionários. Bom, é importante observar que toda fração, ou seja, todo número racional, possui uma representação decimal, que é finita ou é uma dízima periódica. A recíproca desse fato também é válida. Toda representação decimal finita ou toda dízima periódica pode ser representada por uma fração e, portanto, é um número racional. Então, isso aqui, em geral, se escreve como um teorema, tá? Tem que provar essas coisas, tá? Tanto tem a ida como tem a volta. Bom, essa observação ela é bem simples de ser verificada para números cuja representação decimal seja finita. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, pode ser escrito dessa forma. 5, que é um número inteiro. O 7, após a vírgula, pode ser escrito como sendo 7 sobre 10. O 6, ele já está após a vírgula na segunda casa, já é 6 sobre 10 ao quadrado. E assim a gente consegue essa expansão. E isso é um número racional. Por que é um racional, professor? Olha, é uma soma de frações, né? E essa soma de frações me leva a um número racional, né? Então, observe que é interessante, mas isso tem um rigor gigantesco, tá? Bom, em geral, as decimais finitas podem ser usadas para representar números racionais da seguinte forma. Então, isso aqui ele é uma decimal, tá? Decimal finita, e eu posso representar isso como sendo esse número aqui, e isso é uma soma de números de forma que isso aqui é um número racional, tá? Então, em alguns momentos é interessante escrever isso, em algum outro momento é interessante escrever desse jeito, tá? Depende do contexto que eu quero fazer. Consequentemente, decimais finitas definem números racionais. Caso a decimal não seja finita, não podemos executar o procedimento acima. Então, se nos depararmos com decimais que não sejam finitas, cuidado, tá? Atenção. Eu não posso fazer essas coisas de qualquer jeito. Então, cuidado. Em breve, voltaremos a esse tópico. Haja vista que ele nos levará a estudar as chamadas séries infinitas. Então, quando a gente tem um número decimal, cujo a quantidade de decimais dele não seja finita, já aparece um outro tipo de somatório aqui, e esse somatório precisa ser estudado com calma, de modo que isso nos leva a estudar as séries infinitas, né? É o último conteúdo que a gente vai estudar. Após isso aqui, nós vamos estudar sequências. Após as sequências, vamos estudar as séries, tá? Então, são assuntos para os próximos capítulos. Bom, outro fato que deve ser enfatizado é que cada número racional corresponde a um único ponto sobre a reta numérica. Vocês conseguem visualizar isso? Tá aqui uma reta numérica. E cada fração que você me der, eu encontro um lugar para ela na reta.
cada fração que você me der, eu encontro um lugar para ela na minha reta. Ou seja, cada número racional desse corresponde a um único ponto na reta. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Eita doideira da porra, professor. Como assim? Posso escolher uns pontos aqui nessa reta e quando eu vou lá, tento escrever ele como sendo um x sobre y, eu não consigo. Isso já era conhecido na Grécia Antiga. E segundo se comenta, né, os lendários contadores de história, a descoberta desse fenômeno teria causado um grande impacto nas estruturas da matemática pitagórica. Os caras chegaram para o Pitágoras e falaram: cara, você falou que qualquer carinha desse aqui eu encontro um lugar para ele estacionar na reta, né? É. Agora quer dizer que qualquer cara que eu pegar na reta eu não encontro um cara? É, não encontro. Nos racionais, não. E isso foi uma coisa que causou um impacto gigantesco, né, naquela época. Os caras se depararam com uma coisa bizarra, né? E que monstro é esse que a gente encontrou? Que ele não é uma fração. Ih, velho, e agora? Então, causou todo um mal-estar na época, né? Então, mostremos que existem números não racionais. Se ele não pode ser escrito sob fração, ele é outra coisa, que não é racional. O nome, aí eu não sei. Então, correspondentes a ponto da reta, isto é, números que não podem ser representados por uma fração de números inteiros, com denominador não nulo. Então, já apresentam sinais de coisas fora dos racionais, né? Os famosos que eu digo porque hoje a gente já conhece, né? Mas na época isso não era assim não, tá? Os caras não sabiam nem o que era, isso era um monstro, tá? Os irracionais, tá? São os números que não são racionais. Bom, por incrível que pareça, a gente tem mais número irracional do que racional, vocês sabiam? Então, baseado na aula anterior que a gente teve, nós mostramos que o Q ele era um conjunto, né, ao qual pertencia a classe de enumerabilidade dos naturais, né? Eles tinham os mesmos elementos, mesma quantidade. Já os irracionais, ó, eles não são inumeráveis. Eles não são inumeráveis. Ou seja, quer dizer que esses caras têm mais elementos do que o próprio racional, cara. Então, se eu levar uma topada no número, é mais fácil encontrar um irracional do que um racional, velho. Por incrível que pareça, cara. Ele é bem maior do que os racionais. Então, é por isso que eu não concordo quando a gente vai lá, faz aquela divisão, né? Ó, tá aqui o Q, tá aqui os irracionais, como se eles tivessem a mesma quantidade de elementos. Isso é mentira. Os irracionais têm muito mais elementos que os racionais, para você ter ideia. Então, fazer aquela divisão que é feita lá, ela é muito errada, tá? A galera que trabalha com análise, leva isso a sério, não concorda com aqueles desenhos, tá? Isso é muito polêmico. Bom, então vamos argumentar um pouco, né? Considera essa figura aí, ó, na qual temos um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 1. Usando esse triângulo e um compasso, é fácil marcar na reta numérica um segmento cujo comprimento é representado por um número não racional, que é o conhecido raiz de 2. Então, os caras naquela época construíram um triângulo retângulo com dois catetos medindo uma unidade, e aí poderia ser metro, centímetro, seja lá o que for, mas é uma unidade de medida. Construíram esse triângulo e a partir do momento que construíram esses triângulos, esse triângulo, né, com catetos medindo 1, apareceu um segmento aqui de reta. E aí os caras pegaram um compasso e com esse compasso chegaram lá na reta e disse: olha, apareceu um cara aqui, um tal de um P. E quando os caras foram pegar a reguinha que eles tinham lá na época e foram medir, disse: rapaz, a régua que a gente tem não mede isso, ó. Ou tá passando ou tá faltando. Como assim, cara? Apareceu um cara novo aí, depois foi chamado de raiz de 2,
ao qual ele não se encaixa na nossa reta dos números racionais. Não está aqui esse cara. Bom, como assim? Explica isso melhor. Então vamos lá. Tá aí, ó. Se você observar esse elementozinho aí, tá? Ele aparece nessa construção geométrica e ele não é um número racional. Então já foi o primeiro impacto na vida dos caras lá naquela época. Então, como é que mostra isso? Vocês estão acostumados de ver isso, né? Tanto em teoria dos números, em lógica, isso aparece muito, tá? Então, vou só comentar aqui de forma rápida. Então, como é que prova isso? Em geral, essa prova é clássica, ela é feita por contradição. Bom, suponhamos, por contradição, que o comprimento da hipotenusa desse triângulo seja um número racional. Então, você vai dizer assim, olha, vou supor que aquele H é um número racional, é um P sobre Q. Beleza, um P e Q dessa forma, né? Q diferente de zero, né? E P e Q números primos entre si. Então, beleza. Vamos considerar primos entre si, de modo que a gente não consiga mais fatorar, né? Já está bem fatorado ele. Beleza. Isto é, eles não possuem fatores incomuns. Beleza, não posso mais simplificar. Já está bem simplificado, ótimo, show de bola. Bom, suponhamos P e Q positivos. Ok. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos essa relação, né, que é h ao quadrado, se a gente olhar nosso desenho, né, h ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, beleza. Agora, observe o seguinte, ó. Esse p sobre q ao quadrado pode ser escrito como sendo p ao quadrado sobre q ao quadrado. Isso tudo igual a 2. Bom, como o q é diferente de zero, posso fazer meios pelos extremos, né? Então, fui lá e cheguei nisso, ó. P ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado. Isso nos diz que P ao quadrado é par. E assim, tá aqui como exercício, é um exercício clássico que vocês devem ter feito em lógica, em teoria dos números. Se P ao quadrado é par, então P é par. Se P é par, ele é escrito da forma P igual a 2K, para algum inteiro positivo K. Substituindo P, que é igual a 2K, nessa expressão, né, substituindo aqui, 4K ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Simplificando essas coisas, nós temos que Q ao quadrado é 2 vezes K ao quadrado. Opa, novamente. Q ao quadrado é par, e daí o Q é par. Opa, que coisa mais doida. Bom, portanto, P e Q são pares, sendo P e Q supostos primos entre si. Eles não podem ser simultaneamente pares. E isso é uma contradição. Assim, o número que mede a hipotenusa do triângulo representado na figura anterior, associado ao ponto P da reta, não é racional. Por quê? Porque chegamos numa contradição. Esse número é a raiz quadrada de 2, sendo indicado, né? Sendo nomeado, deram essa fantasia para ele, tá? A raiz quadrada de 2 recebeu essa roupinha aqui, ó, com essa simbologia, que é a que a gente conhece até hoje e a que a gente ensina aos nossos alunos, né? Então, foi uma das primeiras descobertas de que existem elementos na reta, ao qual esses elementos da reta real não são racionais. E que monstros são esses, né? Os caras ficaram assustados com isso. Então, olha, isso mostra que existem outros números além dos racionais. Eles são chamados números irracionais. Bom, existem outros números irracionais, como, por exemplo, raiz cúbica de 2. Esse é um número positivo x, tal que x ao cubo é igual a 2. Na verdade, pode-se provar que se m e n forem números naturais e x elevado a m igual a n não possui soluções inteiras, então esse número é irracional. Em geral, isso aqui é um exercício de teoria dos números, tá? E costuma cair nas provas de análise também. Então, olha, se m e n forem números naturais e x elevado a m igual a n não possui solução inteira, prove que raiz enésima de m é irracional, tá? Então, trago esses fatos aqui como verdades, porém, isso tudo são exercícios que são extraídos da teoria dos números, da álgebra, tá? Até na própria análise a gente costuma
colocar essas coisas, tá? Eu não vou explorar muito isso porque a gente não tem muito tempo para fazer isso. Se eu tivesse tempo, eu costumo explorar essas coisas, tá? Costumo colocar alguns exercícios sobre essas coisas. Bom, provavelmente π seja o número irracional mais famoso, né, que tem, né? Ele representa a área de um círculo unitário ou a metade do comprimento de uma circunferência de raio 1. Então, o π é o irracional clássico, né? Dizem que ele aparece até na Bíblia, tá? Então, na Bíblia, tá lá disfarçadamente. Vocês que são leitores assíduos da Bíblia podem identificar onde está essa passagem, tá? Dizem que o π está escondido lá. Bom, voltando à representação decimal de números, deve-se observar que os números irracionais possuem representações decimais que não são finitas, nem dízimas periódicas. Então, por exemplo, tá aqui esse númerozinho aqui, 0,12, 13, 14, 15, 16 e por aí vai, tá? Isso forma um número que ele não tem uma lógica, né? Então, esse cara deve ser um irracional. Ou 2,11, 21, 23, 12, 3, 4, 12, bom, e aí vai. São números que não têm uma lógica bem definida, né? Então, são representações decimais de números não racionais. Dá para provar essas coisas, tá? Em vista do fato de que nem todo ponto na reta representa um número racional, torna-se necessário construir um conjunto, na verdade, um corpo que esteja em correspondência bionívoca com a reta. Então os caras falaram assim, olha, tá aqui essa reta e eu preciso construir um conjunto, tá? Eu preciso construir um conjunto que eu vou chamar de C, ao qual isso esteja em correspondência bionívoca com a reta, ou seja, eu preciso construir uma bijeção para que isso tenha uma correspondência bionívoca, vá e volte. Bom, em virtude desses objetivos desse curso, né, não faremos a sua construção, optando por apresentá-lo via um postulado, ou seja, para fazer essa construção, cara, a gente leva mais de um mês de aula, tá? Para fazer essa construção. Na verdade, para construir o conjunto dos reais, tá? Não é tão trivial assim, não, tá? Leva tempo, tem que explorar essas coisas. Inclusive, tem mais de um caminho para fazer isso. Isso é tema de TCC, tá? São temas de TCCs bem clássicos. Fazer a construção dos reais de um jeito, aí outros preferem construir de outro, vai depender da habilidade do aluno com a matemática, né? Por quê? Porque tem um desses jeitos de fazer a construção dos reais que ele é meio violento, tá? Então, em virtude desses objetivos, vamos apresentar um postulado que vai fazer isso, tá? É um jeito de ganhar tempo. Alguns autores, como não tem tempo para escrever essas coisas, assumem como um postulado e a teoria bola para frente. Outros dizem, não, eu quero escrever a beleza dessa construção, vou escrever um livro de 600 páginas de análise, ninguém vai querer ler porque é muito grosso, e aí, mas eu vou fazer porque eu tenho vontade. Então, pessoas interessadas na construção devem consultar, por exemplo, esses caras, ó, Dedekind e o Rudin. Esses caras são famosos e eles têm livros que tratam dessas construções. Então, essas são as referências ao qual os caras estudam para fazer os TCCs, para criar os temas desses TCCs, tá? O Rudin é um livro que dá para encontrar, se não me engano, tem uma versão dele em português, ele faz a construção, tá? Mas, se alguém tiver interesse, né? Se sentir interessada. Bom, então, falamos do que é um corpo, mas o que é um corpo ordenado, cara? Existem corpos que não são ordenados. Mas o que é um corpo ser ordenado, professor? Então vamos lá, definição. Outra definição importantíssima, tá? Ó, disse que um corpo F é ordenado se existe um conjunto não vazio, P, contido nele, que satisfaz as seguintes propriedades. Então, um corpo F, você já sabe que ele é corpo, ele agora é chamado de corpo ordenado se existir um conjunto não vazio, um tal de P, que satisfaz, o P satisfaz as seguintes propriedades. Se eu pego dois elementos no conjunto P, a soma pertence a P e o produto pertence a P. Ou seja, como é que eu chamo isso, professor? Olha, você está dizendo que P
é fechado em relação à adição e à multiplicação. Vou dar um exemplo para vocês onde isso não funciona. Pega o conjunto dos números pares. O conjunto dos números pares são números da forma 2k com k, por exemplo, pertencente aos inteiros. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou pegar um P1, que é um 2k1, é um número pertencente a P, e vou pegar um P2. E vou pegar um P2, que é um outro número, que é um 2k2, pertencente a P. Vou fazer uma pergunta para vocês. A soma de dois números pares é um número par? O que é que vocês acham? Sim. Tem que provar, né? Mas vamos usar a intuição, tá? Isso aí é uma prova fácil, mas vamos usar a intuição. Então, 2K1 somado com 2K2, professor, isso é a mesma coisa que 2 vezes K1 mais K2. Isso pertence ao conjunto dos pares. Então é um número par. Ah, excelente, show de bola. O produto, será que é um número par? O que é que vocês acham? Sim. Também. Perfeito, tem que provar, né? Mas a gente vai fazer um rabisco aqui para convencer a gente. Então, esse cara novamente pertence a P. Então, ó, o conjunto dos números pares, ele é fechado com relação à adição e à multiplicação. Aí eu agora vou desafiar vocês. E o conjunto dos ímpares? 2K mais 1 com K Não é pertencente aos não. inteiros. Não é. 3 mais 5 dá 8, que é par. Eita bosta. Caramba, velho. Não funcionou, professor. É, cara, não funcionou, tá? Então, ó, no conjunto dos números ímpares, ele não é fechado. Caramba. Tenho problemas nele. É, tem problemas, exatamente, tá? Ele não é fechado. Bom, então é nesse aspecto. Eu quero pegar dois elementos no conjunto e a sua soma tá no conjunto e a sua multiplicação tá no conjunto. Então guarde esse exemplo dos pares, tá? Soma de pares é par, produto de pares é par. Já os ímpares não funciona. A soma de dois ímpares dá um par. Então quebra, não funciona. Bom, a segunda propriedade, professor, olha, a segunda propriedade para o corpo ser chamado de corpo ordenado é o seguinte. Elis, escolha um elemento nesse conjunto. Você foi lá e escolheu. Vendou os olhos, pegou ele lá naquele saco escuro. Agora, quando você mostra esse número, ele só pode ser três coisas. Ou ele pertence a esse subconjunto P, ou menos ele pertence a P, ou ele é zero. Não tem outro caminho. Sendo zero o elemento neutro da adição. O que é que ele está querendo me dizer com isso? O conjunto P é o conjunto dos elementos positivos de F. E quem é esse menos X? Então, ó, suponhamos que a Elis pegou um número, e esse número, quando ela pegou, foi o 5. O 5 pertence ao conjunto dos números positivos. Suponhamos que a Elis agora pegou, sem querer, o 0. O 0 é o elemento neutro da adição. Suponhamos agora que a Elis disse, vou jogar esse número fora, vou pegar outro. Esse outro foi o menos 3. Quer dizer que o número que a Elis pegou foi o menos 3, e a minha regra diz o seguinte, ó, menos ele, menos x, é igual a menos o menos 3, que é igual a 3, e ele pertence a P. Ou seja, ou os números que você pega, ou eles são positivos, ou ele é zero, ou ele é negativo. Não tem outro caminho. Qualquer corpo ordenado, ele satisfaz essa condição. Qual é a primeira? A soma de elementos está dentro dele, o produto ou a multiplicação de elementos está dentro dele, e a segunda condição é, qualquer elemento que você retirar do corpo F, ou esse elemento está em P, ou menos ele está em P, ou ele é zero. Não tem outra saída. Então, preste atenção. O conjunto menos P é o que chamamos do conjunto dos elementos negativos de F. Ou seja, por definição, quem é o menos P? É o menos X, tal que X pertence a P. P é positivo.
Bom, e esse conjunto dos negativos, ele é chamado de menos P. Bom, P união zero é chamado conjunto dos elementos não negativos. Dessa forma, obtemos que F pode ser escrito de uma forma bem bacana. Ele é a união dos positivos com o elemento neutro com os elementos negativos. Note que os conjuntos P, o conjunto com o elemento zero e o menos P, são 2 a 2 disjuntos. Lembram da primeira aula? O que é um conjunto ser disjunto? Desculpa interromper. Pode falar. Mas em relação a esse menos X pertencente a P, Sim. eu estava lendo, né? E estava lendo como o seu oposto é positivo. Sim, É a exatamente. mesma coisa ou é só uma questão de nomenclatura mesmo? É a mesma coisa. Olha aqui o exemplo. A Elis pegou um sorteio menos 3. E o menos 3 é um tal de um X. Aí o que é que está falando? Menos o X, o seu oposto, é a mesma coisa que menos menos 3, que é o 3, pertence a P. Então quer dizer que se você pega um número e ele é negativo, quer dizer que o seu oposto tem que ser positivo. Sim. Então, a informação que a gente tem aqui é que P menos P e o conjunto com o elemento zero são 2 a 2 disjuntos. Lembram o que é ser disjuntos? Um conjunto A, interseção com B. Se a sua interseção Vazia. for. Exatamente. Se a sua interseção for vazia, quer dizer que eles são disjuntos. Então não existe um cara que é ao mesmo tempo positivo e negativo. Ou ele é só positivo, ou ele é só negativo, ou ele é o zero. Acabou-se. Beleza? Beleza. Então, essa é uma definição que os alunos costumam ler na hora que o professor fala. Ah, entendi, tá, beleza. Na hora que vai para o exercício, o cara não sabe fazer nada, ele empaca. Então, quando é que um corpo F é ordenado? Se existir, se você conseguir exibir para mim um subconjunto não vazio que satisfaça essas duas condições. Se você conseguir essa façanha, você mostrou que aquele corpo ele é ordenado. Então, duas coisas que é pedido em provas de análise. Mostre que o conjunto tal é um corpo. Aí tem que mostrar aquelas 9 propriedades na porrada. Agora, mostre que o conjunto F ele é um corpo ordenado. Eita porra, eu tenho que arrumar um subconjunto dentro dele, não vazio, tal que a soma de elementos esteja lá, a multiplicação esteja lá, e além disso, qualquer elemento que eu retire, ou ele está em P, ou menos ele está em P, ou ele é zero. É isso que eu tenho que mostrar. Então vamos ao primeiro exemplo. Qual foi o primeiro exemplo de corpo que eu falei para vocês aqui? Eu fiz o exemplo anterior aqui. Vocês lembram? O primeiro exemplo de corpo? Não acredito não, que vocês não lembram de mais nada, velho. Dos racionais, Pelo professor. amor de Deus, eu falei disso agora há pouco, velho. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A análise é delicada mesmo. Então, nada mais justo que dar o primeiro exemplo de corpo ordenado, né? Então, um exemplo típico de corpo ordenado é o dos racionais. Vou fazer uma pergunta agora, só para ouvir a voz do Jair. É possível falar que uma fração é menor ou maior do que outra? Ô, professor, espera aí só um minuto, porque tem um carro de som aqui passando, mas pronto, já parou. Não tem problema não, Jair. Eu só quero saber se é possível dizer que 1/2 é menor ou maior do que 3/2. A gente consegue dizer isso? Meio. Bom, 1/2 dá 0,5. 3/2 dá 1,5. Pronto, isso mesmo. A gente consegue dizer quem é maior? Consegue dizer? É só isso que eu quero saber. Eu nem quero saber quem é o maior, eu só quero saber se a gente consegue dizer. Consegue. Mas só consegue por quê? Porque é um corpo ordenado. Você coloca os números em ordem. Eu sei quando uma fração P sobre Q é menor do que uma fração M sobre N. Ou um P
sobre Q é maior do que um AM sobre N. E aí eu sei dizer quem é maior, quem é menor. E a gente trabalha isso no ensino fundamental, no ensino médio. Mas o que está por trás de você poder fazer essa brincadeira é que esse conjunto, ele é um corpo e ele é um corpo ordenado. Ou seja, o que eu quero nas minhas aulas de análise é mostrar para vocês a importância de quando vocês forem dar aulas lá embaixo, cara. Falar dos racionais, todo mundo fala, todo mundo dá aula, cria jogos com frações, brincadeiras com frações. Tem noção do que está por trás do corpo dos racionais, cara? A estrutura algébrica que está por trás dele. O que é que a gente usa para fazer esse monte de conta para você mais na frente, quando for dar aula, usar isso aí brincando, sem se preocupar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou orientando um aluno, junto com o professor Hugo. E esse aluno que nós estamos trabalhando juntos com ele está falando de um conjunto ao qual ele sabe brincar muito bem. Só que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: olha, nesse conjunto aí que você dá aula, né? Você brinca, aprendeu, tal. Você consegue colocar os seus elementos em ordem, dizer quem é o maior e quem é o menor? Pronto, coloquei uma bomba no TCC do cara, velho. Explodiu, acabou, velho. O cara ficou mudo, velho. Falou assim: tá, poxa, velho. Joguei meu TCC no lixo, velho. Que porcaria foram chamar esse Arlisson pra me orientar, velho. O cara destruiu, bicho, a minha cabeça, velho. Por quê? Porque a gente trabalha com isso sem se preocupar, soma números inaturais, nos racionais, nos inteiros, nos reais, foda-se, tô nem aí, eu só aprendi a fazer as continhas, tô ensinando aqui os alunos e foda-se. Mas pode chegar um aluno e pode começar a fazer perguntas e questionamentos, não duvide disso, por quê? Porque nós temos na OBMEP, né, uma turma de alunos de quinto ano, velho. E se você vê a pergunta dos caras, velho, você olha assim: se esse cara me perguntasse isso quando eu tava no meu início da minha graduação, bicho, eu ia engolir seco e ia para casa, que eu não sabia nem responder, velho, a pergunta dos pivetes, velho. Ou seja, existem alunos bem treinados, tá? Eu, por exemplo, pretendo fazer isso com meus filhos. Estudar matemática com eles com todo o rigor possível. Ou seja, ele não vai fazer perguntas bestas numa aula dessa. Ele vai perguntar coisas que eu já aticei ele, já cutuquei eles. Então, é assim com outros. Tem um pai, professor de Se forem matemática, de professor de humanas. física. Sim, mas eu não estou falando que eles vão fazer isso no ensino superior, né? Eu estou falando no ensino médio da vida, que eles vão ter que estudar. Eles vão fazer perguntas mais delicadas, né? Por quê? Porque eu em casa vou forçar eles a isso. Agora, se eles vão fazer o que vão fazer na graduação, aí é com eles que vão escolher, né? Eu só vou fazer a base dele bem feita. Por quê? Porque com uma base bem feita, ele escolhe fazer o que ele quiser. Quero fazer um concurso, professor, não quero fazer faculdade nenhuma, beleza. Ah, não, cara, eu quero estudar medicina, engenharia, seja lá o que porra ele for fazer. Ele vai ter uma base bem sólida, né? E é isso que muitos filhos de professores, né, têm essa base mais sólidas, e você vê um menino, né, na quinta série fazendo perguntas que alunos do ensino superior nem fazem. Então eu, quando vi isso, eu fiquei muito surpreso. Eu falei assim: bicho, eu não acredito não que um pivete desse tem 8 anos fazendo uma pergunta dessa, velho. Cara, existe esse grupo de estudo de alunos da UBMEP e outros, velho. Vai pra Olimpíada Internacional, pra você ter ideia, velho. O nível dos caras com 8, 9, 10 anos de idade, cara. Ou seja, tem um grupo, né, que é treinado para isso, lógico, né? Os caras desafiam eles, lançam problemas, eles conseguem resoluções que você nem acredita, cara. Eu só acredito porque eu vi. Só falando eu ia dizer: oxe, que conversa, isso é conversa para boi dormir, não existe não, esses caras não. Existem, cara. É o Pibique Júnior, tá? Bom, então, voltando à nossa realidade, o conjunto Q, já mostramos que ele é um corpo, agora ele é um corpo ordenado, Arlisson. Para mostrar que é ordenado, eu preciso de quê? Um subconjunto de Q. Eu vou chamar de Q', um subconjunto de Q. E aí eu preciso dizer o seguinte: olha, se eu pego X e pego Y nesse tal desse Q', a soma tem que estar lá. O produto tem que estar lá. E depois, cada elemento que eu pegue pertencente a Q,
ou ele pertence ao Q', ou menos ele pertence ao Q', ou esse cara é zero. É isso que eu tenho que mostrar. Então vamos lá, partir para a guerra, né? De fato, considere o subconjunto dos números reais positivos. Então, estou pensando aqui em pegar o Q+, para ver se a minha técnica funciona. Ele é um subconjunto de Q, denotado dessa forma. Tá? Quem é o Q+? É o conjunto dos números, tal que P e Q pertencem aos naturais. E, dessa forma, o meu álibi está aqui, né? Os naturais, para mim, não tem o zero. Dessa forma, eu não preciso me preocupar com esse Q, dele ser zero, tá? Meu álibi aqui, meu N não tem o zero, então show de bola. Bom, deve-se observar que um número racional é da forma P sobre Q, tá? Pela própria definição, a gente já sabe disso. Com P e Q pertencente a quem? Aos inteiros, menos o zero, né? Bom, isso para um racional qualquer, tá? Não em Q+. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem. Suponhamos que eu fosse uma criança e perguntasse assim: ô professor, como é que eu posso afirmar que essa fração é positiva? Ou como é que eu posso afirmar que essa fração é negativa? Tem algum critério para dizer quando ela é positiva ou quando ela é negativa? Bom, um critério que Professor, pode se utilizar, pode falar. assim, se fosse uma criança me perguntando, eu diria que ela é negativa quando ela é menor que zero, e a gente utiliza o sinal de menos para representar isso. Então, isso é numericamente, né? Mas quando a gente está trabalhando com a álgebra abstrata, que a gente não vê, são letras, são números aí, P e Q, acabou-se. Então, um jeito de falar que essa fração é positiva é que, ao multiplicar P por Q, isso dá um número maior do que zero. Um jeito de dizer que ele é negativo é quando o produto desses termos for menor do que zero. Então, aqui foi só para vocês enxergarem, né? Ó, 2 vezes 3 é 6, e 6 é maior do que zero. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, e menos 3 é menor do que zero. Então, isso é um critério, né? A nível de abstração, que a gente quer provar essas coisas, de justificar quando é que o número é positivo. Aqui, Elis, você está usando o efeito visual, né? Você escreve o menos um texto, né? Então, visualmente, né, por carregar esse menos, né, lógico, a gente consegue argumentar isso, né? Já aqui é para efeito de usar o algebrismo para demonstrar as coisas, tá? Então, um cara é positivo quando o produto do numerador pelo denominador for maior do que zero. Beleza? Bom, então, Beleza. para provar que Q é um corpo ordenado, olha qual foi minha estratégia. Primeiro, eu peguei um subconjunto, chamei de Q+. Depois, eu conheço as operações, né, definidas em Q+, eu sei somar P sobre Q com um M sobre N, eu sei multiplicar, né, como ele é subconjunto, ele herda essas propriedades, ele é um corpo, né? E agora eu arrumei um jeito de dizer quando ele é positivo, só isso. Bom, agora não tem jeito, eu preciso provar aquelas propriedades, né? Eu vou pegar dois caras em Q+, e vou mostrar que a soma mora em Q+. Eu vou pegar dois elementos em Q+, e o produto mora em Q+. É isso que eu vou fazer. Não tem outro jeito, tem que partir para porrada. Então vamos lá, vamos ver se vocês compreendem a demonstração. Então, ela não é difícil e ela é base para você fazer outros exercícios. Então eu posso pedir para vocês um outro conjunto e dizer assim, olha, mostra que ele é um corpo ordenado. Você vai seguir essa receita de bolo aqui, ó. Se você entendeu essa, você vai imitar lá e você consegue. Análise é assim. Precisa ver uma coisa feita, você vai imitar para fazer as outras. É assim. Então para isso, considere dois elementos quaisquer nesse conjunto Q+, um x e um y. Onde quem é x, professor? É um a sobre b, já que é uma fração. E quem é y? É um c sobre d. De modo que, pela definição de Q+, o A, o B, o C e o D moram nos naturais. Essa é a definição de Q+. Tá aqui, ó.
Q mais é um P sobre Q, tal que P e Q pertencem aos naturais, e meus naturais não contêm o zero. Tá vendo a vantagem de os naturais não ter o zero? Essa é uma delas. Na hora de demonstrar, a gente se safa de muita coisa. Bom, então vamos lá demonstrar a primeira condição, né? Primeira condição diz o seguinte: no caso da adição, a gente sabe somar dois números daquele, né? Como é que soma duas frações? Olha, professor, o senhor deu uma regra lá, já que Q é um corpo, qualquer elemento daquele corpo, ele é somado assim, ó, um A vezes D mais um C vezes B dividido por B vezes D. Olha que interessante. Como esse produto aqui, ó, AD mais CB, é um produto de números naturais, tem-se como resultado um número natural. Como o denominador também é um produto de números naturais, eles estão aqui, ó, todos naturais, produto de números naturais dá um número natural. Opa! Quer dizer que nessa fração, o numerador é um número natural, o denominador é um número natural, é. Como eles são naturais, logo, eles pertencem a que conjunto? A Q mais. Então, mostrei que a soma mora em Q mais. Bom, para o caso da multiplicação, quem é x vezes y? Olha, a gente aprendeu uma regra lá na definição do corpo Q, que A sobre B vezes C sobre D é a mesma coisa que A vezes C dividido por B vezes D. A vezes C e B vezes D são produto de números naturais, logo é um natural. Consequentemente, essa fração, o seu numerador é um natural, o denominador é um outro número natural, ou seja, pertence a Q mais. Portanto, Q mais é fechado com relação à adição e à multiplicação. Então, já mostrei o item I. O item 2I agora. Pegue um cara qualquer agora em Q. Tá? É no corpo Q. Bom, dessa forma, o A e o B são inteiros e B diferente de zero. Então, tem-se três possibilidades. Se o produto A vezes B for zero, se o produto for positivo e se o produto for negativo. Só temos essas três condições para acontecerem. Ou o A sobre B quando eu multiplicar dá positivo, ou o A sobre B quando eu multiplicar dá negativo, ou o produto deles dá zero. Professor, tem como o produto deles dá zero? Tem, é o primeiro caso. Ó. Por exemplo, se o A for igual a zero, mas o meu A pode ser zero? Pode. A e B pertencem aos inteiros, porém só o B é diferente de zero. Quer dizer que o A pode ser zero. Então, se o A for zero, A sobre B igual a zero, uma vez que B é diferente de zero, então zero sobre B é igual a zero. Se você fizer o produto, zero é igual a zero vezes B, que é o próprio zero. Então, tem condições disso acontecer? Tem. Segundo caso, A sobre B pertence a Q mais. Opa, por quê? Porque se o produto de dois números for positivo, quer dizer que A sobre B é positivo. E se A sobre B é positivo, ele só pode morar onde? Em Q mais. Opa! Então, quando é que A sobre B é negativo? Quando o produto deles for menor do que zero. Então, esse terceiro caso só pode acontecer se um desses caras aqui for negativo, e isso quer dizer que menos A sobre B, o simétrico dele, né, mora em Q mais. Então, ó, esse é o primeiro exemplo de corpo ordenado. Aparentemente, eu falei para vocês, né, eu perguntei ao Jair, né, consegue ordenar, Jair, essas frações? Mas você ainda não consegue perceber isso. Por quê? Porque a definição de corpo ordenado, ela ainda é muito carregada, né? Ela é pesada, tem um certo formalismo. Eu não estou enxergando ainda esse fato de que um cara é menor do que outro. Estou ordenando esses caras, professor. Ainda não cheguei nessa sua visão ainda não. Aparentemente, eu só sei mostrar isso, que pega um subconjunto naquele conjunto, mostra que a soma e o produto está lá dentro. Agora, qualquer elemento de Q, ou ele mora no Q+,
ou ele é zero, ou menos ele está em Q mais. Só sei fazer isso. Então, tá aqui, ó. O termo corpo ordenado, ele é motivado pelo seguinte fato. Se F for um corpo ordenado por um subconjunto P, e se X e Y forem elementos quaisquer do corpo F, dizemos que X é maior do que Y, se somente se X menos Y, desculpa, X menos Y pertence a quê, ó? Ah, cara. Se X é maior do que Y, se X é maior do que Y, significa dizer que X menos Y é maior do que Y menos Y, que é igual a zero, ó. Opa, então quer dizer que um número X é maior que o número Y quando a diferença deles for positiva. Então, se a diferença deles é positiva, quer dizer que eles moram onde? No conjunto dos positivos, né? No caso dos racionais, o que mais, né? Então, isso motiva a falar de ordem, ó, em ordenar. Então, ó, temos que esse símbolo é uma relação de ordem total, pois, dados x e y pertencentes a P, apenas uma das alternativas abaixo ocorre. Ou x menos y está em P, ou menos x, ou menos x menos y, que é igual a y menos x está em P, ou x é igual, ou x menos y é zero, que significa dizer que x é igual a y, né? Então, é daqui que vem essa instrução de ordem, e é uma ordem total. Para vocês terem uma ideia, se alguém em algum momento tiver curiosidade, na minha tese de doutorado, eu trabalho com conjuntos ordenados. E esses conjuntos possuem uma ordem total, possuem uma ordem parcial, ou tem conjuntos que nem parcialmente são ordenados, tá? E eu trabalho dessa forma utilizando imagens, ou seja, eu comparo imagens utilizando ordens. E existem alguns tipos de ordem baseados em algumas definições, espaços métricos, ao qual a gente consegue ordenar a imagem, dizer que uma imagem é maior do que a outra. E aí tem várias aplicações, né, na parte de processamento de imagens, limpar imagens, tirar ruídos, é uma parte muito bacana, cara, muito interessante. Então, se alguém um dia tiver curiosidade, vai lá na minha tese e tem essas coisas, tá? Lógico que para casos mais complexos, né? Mas é isso que a gente está fazendo aqui no caso bem em uma variável, tá? Então, ó, no primeiro caso, teríamos que x maior do que y. No segundo, a gente fala que y agora é maior do que x. E no terceiro, x é igual a y. Ou seja, dois elementos quaisquer de um corpo ordenado sempre são comparáveis. No caso, x maior que y, disse que x é maior do que y. Usa-se a notação x maior ou igual para indicar que x pode ser maior ou pode ser igual a y. E lê-se x maior do que ou igual a y. Então, isso a gente usa com a maior naturalidade, com a maior facilidade, sem tomar cuidado nenhum. A gente fala dessas coisas no ensino fundamental e médio. Trabalhamos com inequações. Se nas inequações aparece menor, igual, tô nem aí, bicho, de onde vem isso. E observe que isso vem de toda uma construção, tem toda uma matemática bem formal por trás, né? Ao qual a gente usa, né? Então, tá aí uma proposição com coisas que a gente sabe que é verdade, mas a gente tem que provar. Então, seja F um corpo ordenado com 3 elementos, x, y e z. O item A. Se o x é positivo, o menos x é negativo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Mas tem que provar. Não, mas é verdade, sim, mas tem que provar. A gente só usa que é verdade porque alguém já provou. Então se o x é maior do que zero e o y é menor do que z, xy é menor do que xz. Ah, professor, mas isso é verdade. A gente sabe que quando a gente multiplica uma desigualdade por um número positivo, não altera o sinal da desigualdade. Já quando a gente multiplica por um número negativo, isso altera o sinal da desigualdade. Mas tem que provar. Se x é diferente de zero,
Então x ao quadrado é maior do que zero. Em particular, você prova que 1 é maior do que zero. E o item E caiu no concurso do Estado. Tem uma questão dessa lá, ó. Depois eu mostro a questão para vocês. Vocês vão rir lá, vai dizer assim, caramba, se eu tivesse prestado atenção em análise, eu fazia a questão só olhando. Então, no concurso do Estado, caiu essa questão, tá? Se 0 é menor do que x, que é menor do que y, então 0 é menor do que 1 sobre y, que é menor do que 1 sobre x. Mas essas coisas não é no olho, não. Não, é verdade, eu sei que é. Não, moral, tem que provar. Então, por exemplo, ó, tá aí, ó, o item A. Se o x é maior do que zero, temos que o menos x é igual a menos x mais zero. Isso, por sua vez, é menor do que o menos x mais x, que é igual a zero. Ou seja, mostrei que o menos x ele é menor do que zero. São argumentações simples, porém precisam ser feitas. E é aqui onde o aluno sente toda a dificuldade do mundo, bicho, em criar essas argumentações, criar essas cadeias de desigualdades, ele sente muita dificuldade. Qual foi a passagem que eu usei daqui para cá? Vocês sabem dizer? Conseguem ver? O que é que está na minha hipótese? Tá aqui, né? O zero e o x, ó. Zero, por sua vez, é menor do que o x, né? Tá aqui na minha hipótese, ó. Eu usei isso. E menos x mais x dá zero. Então, por um lado, mostrei que menos x é menor do que zero. Então, são argumentações simples, porém precisam ser feitas. Aqui já é mais delicado. Ó. Como o y é menor do que z, y menos y é menor do que x, z menos y. Porém, z menos y é maior que zero. E como x também é maior que zero, segue que o produto de dois números positivos é positivo. Aí faz-se a distributividade. Depois, passa esse cara para o outro lado. Ó. Quando você faz isso, você mostra a desigualdade. O item C, a prova é análoga, deixa aí para que vocês brinquem com isso, tá? Não tem muito o que fazer. O item D, se x é positivo, então x vezes x é igual a x ao quadrado, que é maior do que zero. Se x é negativo, então quer dizer que o menos x é positivo. E o menos x vezes o menos x, isso é x ao quadrado, que é maior do que zero. Em particular, o 1 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1 ao quadrado, que é maior do que zero. Então você mostrou que o 1 é maior do que zero. São coisas simples, mas a gente precisa começar a praticar. O item E é mais delicado, mas também não é tão difícil, tá? Então se o x é maior que zero, e você sabe que zero é menor do que 1, logo 1, a gente sabe que isso é x vezes 1 sobre x, logo, x menos 1 é igual a 1 sobre x, e por sua vez isso é maior do que zero. Analogamente, né, você vai fazer isso para um outro y, se vale para x, vale para um outro número. Como x é menor do que y, quer dizer que y menos x é maior que zero. E dessa forma, ó, o produto de três números positivos é positivo. E quando você faz a distributividade desse produto, você chega na desigualdade que o cara pede. Então, essa proposição eu vou deixar para que vocês façam essas continhas com calma, tá? Porque é aí onde a gente aprende essas coisas. É aí onde a gente vai aprender a fazer essas coisas. Bom, conjunto do Z2, vocês já fizeram teoria dos números, eu acredito, que é o conjunto cujo a divisão por 2 deixa resto 0, o resto 1. Esse conjunto, ele é representado por esses números. O conjunto dos números que deixa resto 0 é esse aqui. O conjunto dos números que deixa resto 1 é esse aqui. E Z2 é conhecido como uma partição de Z. Então vamos definir em Z2 a seguinte operação de soma. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 1 dá 0. É assim que se soma nesse conjunto. O produto, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 1 dá 1. Dá para mostrar que isso é um corpo. Para mostrar que é um corpo, tem que mostrar aquelas 9 propriedades. Isso aí é um exercício também que cai muito em prova, mas não é isso que eu quero, tá? A questão é, o corpo Z2 não é ordenado. Poxa, não é? Não.
Então, de fato, se Z2 fosse ordenado, existiria P, um subconjunto, tal que o 1 pertenceria a P. Assim, 1 mais 1 pertenceria a P. Mas quem é o mais 1? É 0. 0 não pertence a P. Se o corpo é ordenado, ou o elemento mora em P, ou o elemento é 0, ou o elemento mora em menos P. Então não tem como ele morar em P e morar e não morar em P, tá? Então ele não é ordenado. Da mesma forma, ó, que conjunto bacana que vocês vão dar aula no ensino médio. Ó. O corpo C, dá para provar que é corpo, aquelas 9 propriedades, é uma pancadaria só, mas ele não é ordenado. Oxe, por que não, professor? Porque o conjunto dos números complexos não pode ser ordenado, pois se ele fosse, existiria um subconjunto P satisfazendo as propriedades 1 e 2 da definição 3. Por exemplo, como 1 é um elemento neutro da multiplicação nos complexos, e o I pertence aos complexos e ele é diferente de 0, então só pode existir uma coisa. Ou o I ele é positivo, ou o menos I é positivo. Uma vez que ele é diferente de 0. Só sobrou as outras duas. Bom, se o I pertence a P, I vezes I é I ao quadrado, e a gente já mostrou pela proposição em cima, que se x for positivo, x ao quadrado também é. E olha quem é I ao quadrado, menos 1. Opa, menos 1 não mora em P. Eita, lascou, se ele não é positivo. Então suponha que o menos I, ele agora é positivo. Menos I vezes menos I é menos I ao quadrado. Isso é igual a I ao quadrado, que é menos 1. Que também não está em P. Eita droga. Ou seja, eu não consigo um subconjunto nos complexos ao qual ele seja ordenado. Ele falha. Então, a pergunta que eu fiz para o aluno de coorientação de TCC foi essa. Você sabe dizer para mim se o I é maior ou é menor do que o 1 mais I? Ou melhor, você sabe dizer se 1 mais I é maior ou é menor do que o 1 menos I? Resposta. O cara correu, né? Falou assim, caralho, ninguém nunca me perguntou esse negócio, velho. Se um número complexo é maior ou menor do que o outro, velho. E é por isso, tá? Não dá para ordenar os complexos. No conjunto dos complexos, esqueça isso, tá? Se eu der esse conjunto para vocês, olha, vão para casa e o exercício de hoje é ordenar esse conjunto. Me diga quem é o maior e quem é o menor desse conjunto. Vocês não vão conseguir. Por quê? Porque ele não é um corpo ordenado e não dá para fazer isso. Se não dá para fazer isso, conjunto dos números complexos é um conjunto que não é ordenado.